Lista aqui de novo. A gravação começou. Bom dia. Deixa eu só confirmar aqui. A 22. Eu acho que sim, cara. Mas eu acho que a 22 eu não tenha feito ela ontem. Eu fiz na outra aula. 21, 22. Não. Essa 22 a gente discutiu ontem. Essa 22, cara, ela é uma incógnita. Porque a gente chegou a fazer ela, só que não fez sentido nenhum. Tipo, quando você pegava para poder desenvolver ela, eu vou até jogar para cá, vou jogar essa daqui para cá. Quando a gente pegou para poder desenvolver ela, a gente chegou numa dúvida que eu também tive, que foi: o circuito aqui, ele é funcional, só que falta informações aqui de posicionamento de sensor para a gente poder conseguir resolver, entendeu? Ela, tipo assim, não faz muito sentido. Foi uma questão onde que eu conversando com o pessoal ontem na aula, a gente chegou nesse impasse. E a 53, cara, a gente já fez ela também. Se não me engano, a gente fez ela ontem. Só confirmar aqui. 52, 53. Não, a 53 a gente não fez. A gente pode fazer ela então. Diagrama lá, né? Um sistema imaginário do princípio primeiro ligado, gira um motor no sentido horário. Tá. Essa daqui a gente pode fazer depois. A gente começa resolvendo então. Igual eu falei com os meninos, ontem chegou essa prova. Ontem não, né? Hoje chegou essa prova aqui pra mim, do Brandão. Me mandaram hoje mais cedo. Aí o que acontece? Essa 1 aqui, ela é literalmente a 4.44 que a gente fez ontem, no final da aula. É literalmente 4.44, 4.45 e 4.46. Aí, essa 2 aqui, a gente também já resolveu ela. É de fazer um oscilador assimétrico. Eu tinha resolvido ela no no exemplo, no exercício de ontem, mas a gente pode refazer ela também, não tem problema. A 3 não tinha nada similar, então acho legal da gente fazer. A 4 é só você ler o sistema e descrever, no caso, né, o que está acontecendo aqui, então é bem tranquilinho de fazer, a gente pode dar uma passada, qualquer coisa. A 5 eu não lembro da gente chegar a fazer, aliás, eu lembro que eu acho que a gente chegou a fazer, mas pela incerteza a gente refaz ela. E a 6 a gente fez ontem. Então, tipo assim, era uma prova bem tranquila de fazer. E aí eu propus pra gente começar fazendo essa número 3, né? Pra gente poder fazer ela. Faz a 3, faz a 5 com certeza. E depois a gente faz as outras. A 5 é 3.38 da lista? Pelo menos o desenho. Então, é justamente isso. Só que eu não lembro se eu cheguei a fazer ela. Eu lembro que eu já fiz ela, já resolvi esse exercício em sala de aula, mas eu não lembro se eu cheguei a fazer ela aqui, cara. Essa que é o X da questão. Aí a gente, nessa dúvida, eu acho que talvez compensa mais a gente fazer, porque aí desse jeito vocês conseguem também olhar pela aula de hoje, entendeu? E geralmente quando eu vou fazer um exercício assim, como eu não sou bom de lembrar as coisas de memória, eu vou fazendo o exercício e às vezes o jeito que eu fiz hoje é diferente do jeito que eu fiz na última aula, por exemplo. Aí vai ter mais uma opção de um formato para você resolver, entendeu? E a vantagem de mexer com automação e lógica no geral é que você não tem apenas um jeito de resolver o problema. Então a gente começa pela nossa número 3 e a gente vai daí para frente, beleza? E aí depois a gente faz a 4.45, 4.53 que foi pedido aí no chat. Show! Então, vamos começar aqui. Bom dia a todos. Infelizmente, igual eu falei na aula de ontem, o meu computador, eu não sei por que caralhos, ele não está instalando o RX Logics, ele está dando erro, tipo, eu tento instalar, ele não vai. E para poder a gente conseguir ver a matéria, a gente usa a lógica, eu vou usar o clique. Tentei terminar de mexer com essa instalação ontem, mas não resolvi também ainda. Vou ver se eu resolvo isso hoje de tarde para nas próximas aulas a gente conseguir utilizar ele, beleza? Só que por hora, para poder a gente conseguir partir para a aula, a gente utiliza o clique 02. Lembrando, a lógica em si,
é a mesma, só que muda mesmo são os desenhos e formato dos desenhos, ok? Mas isso é tranquilo de fazer uma abordagem mais tranquila. Então vamos lá. Nessa prova que foi enviada, eu vou colocar ela aqui para a gente poder ler. Diz assim: traduz o diagrama de contatos elétricos a seguir para a linguagem ladder, bem tranquilinho. A e B são botoeiras de acionamento de uma prensa K2. H é uma lâmpada de sinalização. Os tempos dos contadores são iguais a 5 segundos. O que acontece aqui? Uma coisa que eu tinha aqui embaixo, mais coisa. Apesar do diagrama apresentar um temporizador com atraso na ligação e o outro com atraso no desligamento, na tradução, a seleção dos temporizadores deve ser utilizados do resultado RE, o REM, de D mais E. Esse processo dele ali vem justamente disso daqui, olha. Para a diferenciação da variação, utilizando os conceitos resto de divisão inteira. 9 dividido por 4 tem o quociente 2 e resto 1. Matematicamente, 9 dividido por 4 dá 1, que vem justamente da matrícula, beleza? Então, deixa eu só ver aqui onde que ele fala. Ele está fazendo a matrícula aqui, 42973. Então, pode ser tanto o terceiro item, né, da matrícula, quanto... Ah, tá, ele fala aqui, ó, ABCDE. Então, ele fala ali para a gente utilizar o D mais o E e 2. Então, vamos pegar dele aqui. Cadê? Cadê? Aqui. A, B, C, D, E. Então, 10 sobre 2, 5. Resto 0. Então, nós vamos utilizar dois temporizadores do tipo ON. Beleza? Então, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou trabalhando com essas traduções é pensar da seguinte maneira. Contatos de entrada que eu sei são as botoeiras, onde tem esses símbolozinhos aqui. Esses símbolozinhos aqui, eles indicam para a gente justamente o nosso input. Então, são os pontos de entrada. Uma forma que eu tinha falado com o pessoal lá no laboratório esse tempo atrás é da gente fazer o seguinte. Deixa eu jogar aqui para o lado e mostrar para vocês. Aqui. Por exemplo, aonde eu sei que tem essas entradas, deixa eu mover mais para o meio. Aqui. Aonde tem entrada, por exemplo, o A, eu vou substituir por barrinha. E, tipo assim, se você vir colocando as barrinhas aqui, vocês vão perceber que não vai mudar nada. Onde está fechado é fechado, e onde tem contato, a gente trabalha com o nosso temporizador, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente pode fazer barra aqui aberta, barra aberta para B, barra fechada para cá, e K1 aqui a gente coloca o nosso temporizador, beleza? Vou colocar um Tzinho aqui só para indicar para a gente. Então, a tradução nada mais é do que isso, beleza? Então, vamos lá. Pegando então essa primeira linha, começando a partir do A, eu só vou renomear aqui para a gente poder verificar os nomes bonitinhos. Então, ó, o A é o I1, o B o I2, e eu acredito que só temos isso de input. De output, nós temos uma lâmpada, que é a nossa lâmpada é dada como H. Deixa eu ver mais o que. Tempos, beleza. Então, o temporizador, eu vou colocar aqui, por exemplo, K1 e K2, que são os que a gente vai utilizar. K2 e K1. Beleza? Então, vamos lá. Começando pela primeira linha. Vocês querem que eu envie essa prova para vocês também? Eu vou enviar essa prova no grupo, e vocês conseguem acompanhar também para ver as coisas. Mandei ali no grupo, aí vocês podem baixar e acompanhar. Beleza. Primeira linha, então, eu vou começar do A e B. A paralelo B. Então, eu tenho aqui o meu I1, né, que é o A, o meu I2, que vai ser o B. Eles estão conectados juntos. O meu K2,
normalmente fechado, ele é do temporizador 2. Então, temporizador 2. Vou deixar aqui. A, né, no meu caso aqui, para poder fazer a linha, e o meu T1 no final. O meu T1 no final, como a gente sabe, ele é do tipo T1. O T1 aqui no Plex, ele é dado a partir do número. Do Plex, não, desculpa. No clique, ele é o modo 1. Então, eu vou manter. E eu vou colocar o meu temporizador de 5 segundos. 5 segundos. Ok, meu T1 está aqui. Então eu sei que aqui está meu K1. Segunda linha, a gente sabe que tem o I1, o I2 em série. Aí depois vem o nosso T1, T1, T1 fechado. E nós temos o nosso T2 também. Opa. Aqui mantém. Aqui. 1. E aqui 5 segundos também. O nosso segundo T1. Os temporizadores do tipo T. Ok. E aí, na nossa terceira linha, eu vou jogar isso aqui um pouquinho para baixo, para ficar mais espaçado, ficar mais bonitinho de ver. Nós vamos ter o nosso T2, normalmente aberto, juntamente com o K2, no caso normalmente fechado, que seria o nosso T2, normalmente fechado, e o nosso H. Só que o nosso H é o quê? Aí agora, se a gente rodar esse código, vocês vão ver o seguinte. Na hora que você ligar o A e o B, nós vamos energizar o nosso ramo principal, no caso esse ramo daqui, né? Esse ramo vai ser energizado. E aí, esse contato aqui, ele vai ficar fechado durante 5 segundos, que é o esperado que ele fique. E você consegue energizar, manter, no caso, ele ligado durante 5 segundos. Qual que é o problema que nós vamos encontrar aqui? Esses dois contatos são problemáticos para a gente. Por quê? Como são mesmos contatos, nós não vamos conseguir ligar a nossa lâmpada H, beleza? Porque para ligar o H aqui, vamos analisar o que, que pede, o que, que ele fala aqui para a gente no nosso diagrama de contato. Fecha o A, ele vai energizar o meu K1. Energizando o meu K1 aqui vai abrir. Aliás, o meu K1 vai ficar fechado. Na hora que eu manter ele pressionado durante 5 segundos, e eu pressionar o B também, ele vai começar a energizar o meu K2. O meu K2 energizado, assim que caramba, assim que faltar energia, ele vai fechar esse contato de K2, e assim que chegar no tempo final, esse contato vai dar um pulso abrindo o H. Então a gente tem que manter a nossa lâmpada ligada durante 5 segundos, utilizando esse diagrama que ele fez aqui. Então, esse problema nosso vai acontecer aqui, olha. Deixa eu jogar para essa tela daqui. Nossa, cara, tá horrível. Só um minutinho pegar uma água aqui. A garganta tá muito ruim. Aí voltou. Então, se eu pressionar o I1 aqui, vocês podem ver que ele está energizando. Se eu pressionar o I2, ele vai abrir o contato aqui e vai desligar. Beleza. Só que o que que acontece? Como os dois têm o mesmo tempo, se porventura não, se eu quero que o meu contato, né, vamos dizer assim, esse contato Q1 seja energizado, eu tenho que colocar aqui, em vez do meu T2, eu vou mudar ele para o T1 para a gente poder ver o que vai acontecer. Vamos lá. Energizei o I1, energizei o I2. Como ele é T1, ele não vai energizar.
Então, a gente tem que fazer essa lâmpada ligar a partir do nosso temporizador. O que acontece? Como a gente está lidando com o K2 com atraso de ligação, e nós temos um contato no final ali, ele está fazendo o seguinte, a gente deveria utilizar, para esse caso daqui, um T-off. Só que aí que entra a pegadinha da questão. Como a gente tem que utilizar dois T-ons, a gente tem que criar, a partir desse T-off, aliás, desse T-on, um T-off. Entendeu? Então é isso que a gente vai fazer para poder resolver essa questão aqui. Beleza? Vocês estão entendendo o que eu falei até agora? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Então não basta só copiar o diagrama de contato, vai ter que fazer uma alteração. Sim, por causa justamente dessas condições que ele implementou para a gente aqui embaixo. Como o nosso resultado, utilizando essa matrícula dele aqui, por exemplo, a 422973, nós chegamos no resultado de D mais E dividido por 2 de zero, porque aqui é só o resultado final. Então a gente tem que utilizar T1. Quem for utilizar o T-off, por exemplo, tá com a vida fácil. Mas como a gente ficou com o T1, a gente tem que criar um T-off para a gente poder conseguir chegar no mesmo resultado. Entendeu? Então, aqui nós vamos fazer o basicão, criar um T-off. E aí que entra o negócio. Nós não temos limitações, por exemplo, de set, reset. Isso é muito bom para facilitar a nossa vida. Então, como a gente já sabe disso, nós vamos fazer o básico. Vou pegar aqui, vou trocar essa T2 nossa por uma letra M. Vou colocar aqui sendo um M qualquer, né? E aí, o que vai acontecer? Esse M, ele sempre vai ficar energizado. Então, eu vou colocar meu M aqui. Por quê? Como ele vai ficar sempre energizado, ele tem que energizar o meu Q1. E esse M também vai energizar justamente o meu temporizador 2. Por quê? Nesses casos daqui, como a gente está utilizando duas entradas, quando esse conjunto aqui, no caso A e B, estiverem acionados, ele vai energizar o M1, uma vez que o tempo do T1 não chegou no final. Ele vai ficar 5 segundos com a nossa lâmpada aqui ligada. No nosso caso, a lâmpada vai ficar ligada durante 5 segundos. E aí o que acontece? Se você mantém pressionado o I1 e o I2 o tempo inteiro, eles vão ficar num looping. Ele vai dar um pico, vai desligar a nossa lâmpada e vai ligar de novo. Então, olha só, liguei, lâmpada está ligada. Quando chegar no T1, vai resetar a minha conexão, a lâmpada vai ficar desligada. O meu T2 aqui deveria ter resetado ele. T2, T2, T1, não, aqui, desculpa. T2. Ok. T1 aqui vai desligar. T2 aqui também. Então, vamos ver. Então, a lâmpada ligou. Desligou ali, mas ele não chega nos 5 segundos finais. Isso daí é problema. Então, vamos ver o que nós podemos fazer. Essa primeira parte tá ok. Essa segunda parte não tá ok. Deixa eu ver. Aqui. 5 segundos. Aí. Então, vocês podem ver que quando você aperta os dois ao mesmo tempo, eles entram num loop infinito. É mais questão de tempo mesmo de eu apertar o botão.
pode ver que quando o I1, no caso o A, e o B são pressionados ao mesmo tempo e fiquem pressionados, ele vai contar nosso temporizador 1, vai entrar num looping infinito aqui com o temporizador 2. Então, nós vamos ter o nosso Q1 ligado durante 5 segundos, depois ele vai dar um pico, né, um clique, e desliga e liga de novo a lâmpada. Quando você solta uma das botoeiras, ele sai desse looping eterno. Então, a transcrição desse problema seria mais ou menos isso. É uma lógica tranquila de fazer, mas tem que tomar muito cuidado justamente com a questão dessas limitações de T-on, T-off, que possivelmente, tá? Possivelmente, pode acabar caindo na prova de vocês. Tranquilo? Alguma dúvida com relação a essa questão? Alguma coisa? E aí? O T02 é um T1, certo? Isso, os dois são T-ons. Beleza. Os dois são T-ons justamente por causa do princípio que a gente partiu de que o nosso cálculo lá, né, resultava para a gente em zero. Mas aí é justamente por obrigação que o exercício mandou a gente fazer. Tranquilos? Beleza? Alguma dúvida? E aí? Eu vejo que você, no clique, coloca uma hora com o T02 minúsculo, T02 maiúsculo. Faz alguma diferença ou não? Não, é por causa que no clique ele associa o quê? Tudo que é maiúsculo se trata de aberto. No caso, tipo um contato aberto. E tudo que é minúsculo é um contato fechado. Tá vendo aqui? Olha. Se eu trocar para NA, ele fica aberto e fica maiúsculo. Se eu coloco o NF, ele fica minúsculo. Tá vendo? É só Entendi. isso. Não, em questão de lógica, não muda nada, não. Tá bom, então. Obrigado. De nada. Na prova, tipo, não tem problema se eu colocar minúsculo, colocar maiúsculo. Pra mim, pelo menos, não seria algo que eu criticaria ou colocaria, daria menos nota. Beleza, então, já que não temos mais nenhuma pergunta, podemos ir então para a próxima questão, né? Deixa eu vir aqui. Símbolos. A próxima questão dessa prova é a número 5, né? Então, vamos dar uma olhada nela. Eu tenho a leve impressão que a gente fez, mas vamos refazer ela. Ele fala o seguinte: um, um sistema para enchimento de garrafas é mostrado na figura abaixo. No painel de controle há uma botoeira B1 para iniciar o processo e B0 para desligá-lo. Uma vez ligado, as garrafas são transportadas por uma esteira M. Quando a garrafa atinge o sensor S1, o motor da esteira deve ser desligado, e após 2 segundos, a válvula solenoide V deverá ser energizada. A válvula vai permanecer acionada até que o líquido atinja o S2. Neste instante, a válvula solenoide deve ser desligada e o motor deve religar. Após o enchimento de 1000 garrafas, o processo para e uma lâmpada L1 é acionada para indicar a necessidade de manutenção. Ao pressionar B1, a lâmpada L1 é desligada e o processo é reiniciado. Nota: os contadores disponíveis no CLP são capazes de contar somente até 255. Propõe uma solução no diagrama ladder para o sistema ilustrado abaixo. Beleza? Essa daqui que é a parte mais, vamos dizer assim, chatinha de limitação que vocês vão ter que lidar. Beleza? Por quê? Ao invés de você utilizar apenas um único contador, a gente vai ter que utilizar 4 contadores contando até 255 ou até 250. Beleza? Eu recomendo utilizar até 250 porque a gente sabe que vai dar 1000 fechado no final, que é o que ele pediu aqui pra gente. Mas dá para fazer a lógica também com 3 de 255 e o final com a diferença, né, do restante. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos começar a resolver essa questão. Então, primeiro, uma coisa que eu gosto de fazer é setar as minhas entradas e as minhas saídas. Então, eu sei que B1 é o meu start, né? Eu vou colocar aqui então start. B2, que ele fala que é a minha segunda entrada, que vai ser o stop. Ele fala também que nós temos o S1 e o S2. S1 e o S2. Beleza? Deixa eu ver mais aqui. O que aqui temos?
E lâmpada saída. Beleza. Então, nossas entradas são essas daqui. Nossas saídas. Nós temos o motor. Nós temos a válvula solenoide. Válvula. Vou colocar V só. V e M que vai ser mais fácil. Menos coisa. Temos também a lâmpada, né? L1. E acredito que seja isso. Beleza. Os temporizadores, eu vou deixar sem nome e depois a gente coloca. Então, vamos lá, né? Começar pelo começo. Nosso start e nosso stop. Como ele não falou pra gente que existe necessidade da gente utilizar, que não pode utilizar set reset, vamos usar então o set reset, né? Obviamente, facilitar a nossa vida. E 2 é o stop, reset. Então, tranquilinhos, bem suave, né? Uma para ligar, uma para desligar. Eu vou soltar uma linha aqui só para poder deixar o código um pouco mais arrumado, que eu senti que ontem os códigos estavam ficando meio grandes e aí ficava meio difícil a visualização. Então, vou colocar aqui meu M1. O meu M1, ele vai ligar o meu motor. Meu motor é o Q01. Então, meu motor está aqui. Ele vai ser ligado. Aí, beleza. Uma vez ligado, as garrafas são transportadas pela esteira M. Quando a garrafa atinge o sensor 1, o motor da esteira deve ser desligado. Então, vamos lá. Atingiu o sensor 1. O sensor 1 é o I3. Então, I3. Normalmente fechado. Beleza? Então, o nosso I3 está aqui. Nosso S1, né? Na verdade, está aqui. E aí, na verdade, ao invés de eu colocar ele aqui, eu vou fazer uma situação um pouco diferente. Vou jogar para baixo. Saltar aqui e colocar aqui. Eu vou colocar o meu I3 aqui, olha. Que na hora que o I3 for atingido, ele vai desligar o meu motor aqui em cima direto. E aí, ele fala, quando a garrafa atinge o sensor S1, o motor da esteira deve ser desligado e após 2 segundos, a válvula solenoide V deve ser energizada. Então, na hora que o motor desligar, né, na hora que o nosso M ali for desligado, eu vou colocar uma borda de detecção no meu Q, beleza? Só que aí eu vou relacionar esse Q aqui, essa borda no caso, com... Deixa eu ver, na verdade, como que eu posso fazer aqui para simplificar para a gente. Não quero complicar muito, não. Quando a garrafa atinge S1, o motor da esteira deve ser desligado. E após 2 segundos, a válvula solenoide V deve ser energizada. Então, seguinte. Se o meu S1 do tipo NA for aberto no caso, mais o meu Q do tipo NF, porque aqui eu estou falando, se ele estiver no sensor e o meu motor estiver desligado, ele vai começar a contar para mim, no caso. Como nós sabemos aqui, eu vou usar um T-on, porque o sensor S1 sempre vai estar ativo, beleza? Então, eu vou usar o T-on aqui para facilitar para a gente. Ele fica 2 segundos para poder ligar. Então, temos o nosso T-on aqui. Com 2 segundos passados, deixa eu manter aqui. Ele vai acionar para a gente a nossa válvula. A válvula é o Q2. A válvula deve permanecer ativa até o momento em que o nosso sensor S2 for ativo. Eu vou colocar então o meu sensor S2 aqui normalmente fechado. Por quê? Quando o S1 estiver ativo, ele vai energizar esse temporizador durante 2 segundos e aí vai começar a cair o líquido. Quando o líquido cair, essa válvula, no caso, quando a válvula liberar, o líquido começa a encher a garrafa. Chegando no S1, no caso no S2, quando o S2 for ativo, ele vai desligar esse temporizador. E aí, com o temporizador desligado, ele fala o seguinte: nesse instante, a válvula solenoide deve ser desligada, que é o que vai acontecer aqui, e o motor deve ser religado. E aí eu vou fazer o que aqui, ó? S2 eu vou colocar ele aqui em cima. S2 é o I4. I4. Só que aí, deixa eu ver aqui se eu posso fazer isso.
Não seria tão recomendado utilizar, na verdade, eles aqui, por causa que se você passa pelo sensor, no caso, se você clica no sensor, né, ele vai inicializar a produção sua. Então, eu vou retirar daqui, achei que poderia facilitar minha vida, mas vai complicar um pouco mais. Então, vou colocar o meu S1 aqui. Então, meu S1 é 3, isso. Normalmente fechado. Que aí ele vai indicar para a gente o seguinte: se o motor estiver ativo, na hora que chegar no S1, vai desligar o meu motor. O meu S1 ativo vai energizar o meu T2, no caso o meu T1 aqui, que é o meu T-on. E aí depois eu quero que quando ele chegue no... Quando o S2 fique ativo, ele passa a energizar o meu motor. Então, como que eu posso colocar ele aqui? Se S1 e o S2 estiverem ativos, significa que minha garrafa está cheia. Então eu posso colocar essa condição aqui também, de que se o meu S1, o I3, e o meu S2 estiverem energizados, eles também ligam o meu motor. Por que eu estou fazendo desse jeito? Porque o que acontece? Quando, por exemplo, eu ligar o meu motor, M1 vai ativar. Não tem nada no meu sensor 1. Então o motor está ligado, empurrando as garrafas até chegar no ponto do S1. Chegou no S1, o motor vai desligar, porque esse contato vai abrir e esse contato aqui vai fechar. Então o meu motor não vai estar ligado. E aí, como o motor não está ligado, vai começar a contar o meu temporizador aqui. Quando chegar no tempo de 2 segundos, o meu T1 vai acionar, como esse daqui ainda está acionado, e ele vai ligar a minha válvula. A válvula começa a encher a minha garrafa. Quando a minha garrafa chegar com o nível do líquido no nível S2, o meu contato S2 aqui vai ser energizado, o motor vai voltar a andar, a minha válvula vai ficar fechada, porque ela está fechada aqui também. E aí, o S1 e o S2 automaticamente vão ser desligados, que aí você desliga na hora do acionamento, beleza? E aí volta, o motor ainda assim vai se manter ligado, uma vez que ele já foi ligado por aqui, beleza? Então, bem tranquilinho essa parte. Alguma dúvida até esse ponto? Podemos prosseguir? E aí? Deem um ok, façam perguntas. Como estamos? O temporizador foi um T1, certo? Isso, um T1. Estamos usando um T1. Bom, como não temos perguntas, então vou assumir que está tudo ok e vou dar prosseguimento então na questão, beleza? Beleza. O que acontece? Agora vem a parte do X da questão, que ele fala pra gente. Após o enchimento de 1000 garrafas, o processo para e a lâmpada L1 é acionada. Então, vamos fazer agora essa parte. Para poder contar que a garrafa está cheia, nós vamos colocar aqui então a mesma coisa que fizemos aqui, o I3 e o I4. Ok. Porque significa então que a garrafa está cheia e ela vai dar prosseguimento na minha contagem. E aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui de um jeito mais simplificado possível, beleza? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar um contador de 250, ok? Com o reset nele mesmo. Então aqui, olha, C1, ok. O que acontece? Ele vai ter que contar até 250. Quando ele chegar nessa contagem, eu quero que esse contador, ele vai, ele vai pegar e contar para mim para um outro contador, ok? Até o valor de 4. Por quê? E aí eu vou dar um reset nele aqui também para o próprio contador. Então, em vez de 1, contador 2. Por quê? Desse jeito aqui, ele vai contar 250 aqui, vai contabilizar 1. Chegou em 250, 2. Chegou em 250, 3. Chegou em 250, 4. Chegou no contador de número 4, ele vai energizar aqui para mim. Esse C2, ele energiza, dando um pulso, né, obviamente, e ele vai ligar a nossa lâmpada
Q2 não, Q3 eu acho. Nossa lâmpada é L1. E aí eu vou fazer uma retençãozinha bem simplesinha aqui pra gente. Por quê? Q3. Tá? E eu vou colocar ele aqui. Só que aqui, só que ele fala pra gente que quando isso acontece, o meu sistema M1 tem que desligar. Então eu vou colocar aqui o meu M1, né, com um reset conectado aqui. Eu poderia muito bem colocar ele aqui em cima, tá? Não tem problema nenhum. Só que por questões de didática mesmo, para a gente poder visualizar, eu vou colocar ele aqui, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui? Em vez de eu fazer isso, deixa eu apagar aqui. Fazer de um jeito mais simplificado. Pois não? Ô, Davi, só uma dúvida. O Uhum. seu Q1, ele é o motor também, não é? O Q1 é o motor, isso, da esteira. Então, quando você aperta o I1, você seta o motor. Tipo Uhum. assim, para eu, como é que fala? Tirar o set do motor, não seria só um reset. Porque desse jeito que você fez, na linha 4 e 5, quando eu paro de energizar o M, Uhum. teoricamente ele desliga. Só que eu pensei que para você tirar o efeito do set, só seria um reset. E não o fato de não estar mais energizado no Q1, entendeu? Então, mas é porque, por exemplo, eu aqui eu estou utilizando o set reset só para ligar o motor. Aí o que Sim, acontece? Quando a gente rodar aqui, vamos supor, pressionamos o I1, M1 vai ficar ativo. Esse contato ele sempre vai ficar ativo até eu clicar no I2 ou chegar na contagem final que a gente precisa aqui, que eu ainda falta colocar o valor aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar energizado. E como o nosso sensor 1 está desligado, porque ainda não chegou nenhuma garrafa no sensor, ele vai ativar o meu Q1. Aí pensa comigo, supondo que todo o processo aqui para baixo já aconteceu, o meu S1, você concorda comigo que ele vai estar ativo, uma vez que a garrafa está na posição já dela, e quando a garrafa estiver cheia, o S2 ele ativa. Quando o S2 ele ativar, se você perceber aqui, eu quero que o meu motor volte a andar para mim poder tirar minha garrafa do sensor 1. Então, ele vai energizar essa rota, ligando o motor da esteira. Automaticamente, ao ligar o motor da esteira, você concorda que comigo a garrafa vai sair do sensor 1 e do sensor 2 ao mesmo tempo? sim, Se ela sai do sensor ao mesmo tempo, você concorda comigo que esse S1 aqui, ele vai desligar e vai voltar e manter a nossa esteira ligada? sim. Então é isso que está acontecendo justamente nessa parte daqui. Só que eu não desligo, ou dou, no caso, o reset no meu motor, entendeu? Ah, tá. Eu desligo o motor, mas eu não dou reset no meu contato que controla essa parte de manter o motor ligado. É mais fácil falar assim. Então, mas o caso aí só funcionou porque são variáveis diferentes no programa, igual uma é M01 e a outra é Q01. Se você Uhum. colocasse a de baixo como M01 também, acho que não daria certo, daria? Aqui? Não, aonde está o Q01, se você colocasse o M01, acho que ele não iria desligar, porque ele já está setado. Bom, na minha cabeça, né? Não sei, às vezes desliga, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando mudar a variável Q01 para É, o M. sim, porque ambas são o motor. Aham. Ou eu Não, poderia. é diferente. Uma é o motor, que é o Q1. O M, ele não é o motor. O motor, ele é esse conjunto daqui, olha. É O o M é como se conjunto. fosse o processo, né? Você iniciou o processo. Exatamente. Ele é só tipo assim, olha, eu estou querendo que o processo inicialize. Você, no caso, a entrada M1 é só a indicação que o processo inicializou. Ah, O tá. Ah, motor ele só entendi. vai ativar quando você, que é o processo que eu dei o start, mais alguma outra variável for ativa ou desligada, que vai de fato inicializar o meu motor, entendeu? Então, o Entendi. motor ele depende dessas outras variáveis aqui para poder ser ativo, que são as condições que a gente implicou aqui no nosso problema. Tanto é que, por exemplo, aqui, olha, se eu quiser, para ter mais precisão ainda, eu posso colocar o M1 aqui e fechar ele aqui. Por quê? Desse jeito, mesmo que, se o meu motor, no caso, a minha variável M1 estiver desligada,
e eu pressionar, por exemplo, o meu sensor S1 e S2 ao mesmo tempo, vamos supor, tô com a mão ali colocada ali quando tô dando uma manutenção, se o meu M1 não estiver ligado, ele não vai ligar meu motor, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, aqui, olha, eu vou colocar para rodar. Se eu aperto o I1 e o 2, você pode ver aqui que ele não liga. O meu motor não liga. Por quê? Não, mas aqui foi porque eu fui burro, foi mal. É o 3 e 4. Se eu pressiono o 3 e 4, você pode ver que agora meu motor aqui está bloqueado. Mas, se eu clico aqui no I1, o I1 energizou, tá ligado. Meu motor aqui tá ligado. Se, por exemplo, eu chego no I3, chegou meu sensor I3, olha, a garrafa chegou no I3, começou a contar. A minha válvula, ela abriu, tá enchendo a minha garrafa. Chegou a minha garrafa que chegou, ela ativou o meu sensor S4. O motor da esteira começou a rodar. Vai sair então o I4 e o I3. Meu motor ainda está ligado. Aí o que acontece? Ela conta pra gente aqui, olha, que as garrafas passaram. A garrafa passou, ele vai contar até 250 no caso, e o ciclo vai continuar. Aí chega mais uma garrafa, para o motor, chega aqui de novo, e aí vai sucessivamente, entendeu? Entendi. Obrigado. De nada. Era isso mesmo a pergunta? Era isso mesmo. Show demais, então. Aí agora, então, o que eu vou fazer? Para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui só, em vez de 250, eu vou colocar 2. Só para a gente poder fazer aqui depois e conseguir visualizar. Só que aí, voltando aqui, então, nessa parte da lâmpada, quando o meu C2 ativar, eu quero que ele desligue para mim o meu sistema, no caso, o M01. Então aqui, meu M01 vai dar um reset. E eu também quero que o meu C2 ele ative para mim, por exemplo, no caso, ele ative minha lâmpada, que é a Q3, né? Acho que é a Q3. Eu vou colocar aqui agora uma outra condição. Por quê? Se eu quero que esse sistema aqui se mantenha ativo, eu quero que C2 me dê o pulso, né? C2 me dê um pulso e que ele mantenha o meu Q3 ativo. Então, minha condição vai ser essa. Por quê? Como o C2 só me dá um pulso e ele automaticamente reseta, eu poderia, por exemplo, aqui, em vez de fazer esse daqui, eu posso fazer o seguinte, olha, que ele vai resetar toda vez que eu clicar no meu I2. Só que aí você vai ter um problema. Por quê? Se o seu I2 é de desligar, mesmo que o processo não chegue nas 1000 garrafas durante, por exemplo, uma inicialização, você vai ter um problema. Então, vamos manter desse jeito, mais por questões de boas práticas, beleza? E aí, eu acho que vai ser isso. Então, agora, vou só confirmar uma coisa aqui. Quando o meu motor estiver ligado, beleza. Beleza, então vamos testar para ver se está funcionando. Então, apertamos o I1, motor ligou, sistema está rodando, motor está funcionando, aqui para baixo nada foi contado, ok. Nada aqui embaixo foi contado, beleza. Chegou uma garrafa no meu I1, motor parou. Só que aí, contou 2 segundos, não está certo, contou 2 segundos, a válvula abriu, né, depois de 2 segundos, começou a energizar a minha válvula. A válvula, uma vez energizada, começa a despejar o líquido para a gente dentro da garrafa e aciona o Q4. O nosso I4 aqui, ele está ativo. O motor começou a rodar. Assim que o motor começou a rodar, nossa vai desativar os dois juntos e mantém o nosso motor rodando. No caso, desativa os dois que eu falo, é o S1 e o S2. O motor está rodando, aí vai chegar mais uma garrafa para a gente no sensor. Vai contabilizar 2 segundos. 2 segundos contabilizados, abre o sistema, energiza para a gente aqui. Vocês podem ver, olha, nossa garrafa já encheu, já contou para a gente aqui para baixo o valor de 4, eu poderia ter colocado menos também. Deixa eu reduzir essa porra aqui, ficar fazendo esse monte de vezes vai ser triste. Vou colocar 2 aqui. Beleza. Então, energizou aqui, energizou, ok. Chegou no I1. Opa, chegou no I1. Sensor I1 está ativo. Beleza. Contou uma garrafa.
desenergizou, motor voltou a rodar, chegou de novo, começou a contar, ativou, motor voltou a rodar, aí vamos para mais um. Agora vocês podem ver que só falta mais uma aqui para poder a gente chegar no sistema na parte de baixo, beleza? Então, chegou mais uma garrafa chegou, energizou, abriu, encheu, chegou no sensor S2. No S2 ela vai desligar e vocês podem ver aqui, olha, que o nosso sistema desligou, foi desligado e a nossa lâmpada está ativa. A nossa lâmpada estando ativa, ele fala para a gente o quê? Que ao pressionar B1, a lâmpada L1 ela é desligada e o processo é reiniciado. Então, podemos fazer o seguinte. Quando isso daqui acontecer, eu pressionando o meu I1, então vou colocar aqui, olha, o I1, tipo NF, vai desligar essa lâmpada e o nosso processo volta a rodar. Beleza? Entenderam o que eu fiz aqui? Temos alguma dúvida? Estamos tranquilos? E aí? Você pode explicar de novo por que você ter usado só dois contadores? Então, como ele fala pra gente que o nosso... Ele fala na nota, né? Que o contador, aqui na nota ele fala, os contadores disponíveis no CLP são capazes de contar até 255. Como a gente tem que contar até 1000, o que acontece? Eu sei que se eu colocar aqui 250, ele vai contar para mim o ciclo completo de 250 unidades. E aqui, quando eu coloco 4 unidades, eu estou fazendo meio que uma multiplicação. Por quê? Para ele chegar, ativar esse C2, ele tem que fazer 4 vezes o C1. Então aqui eu já tenho meus 1000 de valor. Em vez de eu precisar colocar 4 contadores, se eu faço só usando esses dois, eu posso utilizar essa ideia de multiplicação. Por quê? O meu C1 vai contar até 250. O meu segundo, em vez de contar até 250, ele conta até 4. Eu meio que multiplico um com o outro, entendeu? Por isso eu ter utilizado apenas dois. Pode fazer utilizando 4, só que não é uma... Como que eu posso dizer? Não é uma boa prática, uma vez que você tem a possibilidade de fazer com quanto menos recursos você consome, mais fácil fica o seu sistema para poder rodar. Era isso mesmo a pergunta? Era isso, mas no caso, na prova, teria que escrever 4? Ou põe lá um N multiplicando? Não, então é só 4 mesmo. Você não precisa multiplicar nada não, porque aqui já dá para entender, porque para poder contar o C2, você pode ver que eu associei no começo aqui, olha, o C1. E para o C1 dar um pulso, ele só consegue dar um pulso quando ele chega no 250, ou no valor que você pré-setou. Então o que acontece? Para poder ele dar um pulso e contabilizar no 1, ele precisa chegar no valor máximo do meu C1, entendeu? Por isso que aqui eu posso te fazer desse jeito, que vai funcionar sem problema nenhum. Ok, entendi. Beleza? Mais alguma dúvida? Ou podemos dar prosseguimento, então? Eu acho que é isso, então. Dessa prova, igual eu falei. Pode falar? Tem só mais uma dúvida. Uhum. A ordem dos eventos, porque o Brandão vai cobrar a ordem dos eventos. Seria Uhum. qual, véi? A ordem das linhas ou tem uma ordem diferente? Como assim? Por exemplo, ele falou que quando for fazer o diagrama ladder, é para Uhum. botar, tipo assim, essa linha aqui é a primeira. Aí a segunda é a Ah, é isso segunda. daqui. Tipo assim, isso daqui é a questão da ordem de prioridades que a gente fala. O que você precisa que aconteça primeiro, entendeu? Essa que é a ideia de você utilizar essa ordem de prioridade ou ordem de linhas, né, que o Brandon está falando, ordem de processo. Você, por exemplo, aqui, quer que o seu processo inicialize sendo a maior prioridade, tanto inicializar quanto parar. Por quê? Imagina só, você teve algum problema na sua produção. Vamos supor que o seu ladder ele tenha, sei lá,
500 linhas. O ciclo de scan dele é de, sei lá, 1 segundo. É pouco, mas cada milissegundo ali importa muito. Se você coloca, por exemplo, o seu start e stop na última linha, ele tem que passar por todo o processo do seu ladder até ele chegar no ponto de inicializar ou parar. Então você, por boa prática e por segurança, você sempre coloca em questão de ordem de prioridades, que é ligar e desligar, e os processos depois mais importantes em cima. Então aqui no nosso caso, se você seguir, por exemplo, o enunciado, você viu que primeiro eu fiz o quê? O motor, que eu quero que o motor ligue, depois que inicializa o meu processo. Depois que o motor ligue, se chegar alguma coisa no sensor, eu tenho uma outra prioridade nessa linha. Assim que ativar o meu negócio, eu tenho outra prioridade, e aí sucessivamente. Por quê? Do jeito que está aqui, as prioridades estão bem definidas, por exemplo, pelo enunciado. Normalmente, se ele não te dá um enunciado onde que ele siga uma linha lógica, né, que é igual ele deu aqui no enunciado, você teria que procurar o que é mais importante para o seu processo. Aí é mais uma questão de decisão mesmo, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, ó, você tem a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8 e linha 9. Então, tipo assim, todo o seu processo está aqui dentro, embutido dentro dessas 9 linhas, entendeu? As linhas de código. Beleza, obrigadão. De nada. A outra parada que foi a 4.53 da lista. Beleza, então vamos dar uma olhada na lista. Abrir ela aqui de novo. Então, vou apagar tudo aqui. Apagado. Símbolos eu vou deletar. Ok. Beleza. 4.53, pedido para poder do oscilador, né? Em um diagrama ladder e de contato. Acho que alguém sofreu um acidente. O barulho foi de batida, mas tá bom. Em um diagrama ladder e de contatos, cria um sistema homogeneizador. Princípio de funcionamento. Após ligado, girar o motor no sentido horário, 3 segundos, e no anti-horário por 2 segundos. Adote BL, BD, MH e MA para botão liga, botão desliga, motor de sentido horário, motor no sentido anti-horário. É meio que a aplicação, né, do oscilador que a gente tinha feito ontem. Vantagens dessa questão que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nós não temos limitações. Não foi dado para a gente. Você deve utilizar apenas o T-on, você só pode utilizar o T-off ou coisas assim. Então, acaba ajudando bastante para a gente poder resolver a questão, né? Então, vamos lá. BL, botão de liga, botão de desliga, motor horário, motor anti-horário. Beleza. São... motor horário e anti-horário. Aqui. Motor horário, motor anti-horário. Vamos lá, então. Após ligar, girar o motor no sentido horário por 3 segundos e no anti-horário por 2 segundos. Qual que é o problema que eu vejo nessa questão? Falando fisicamente do processo, o motor ele vai ter inércia no momento que você desligar ele. Então, teoricamente, antes de você fazer o motor entrar no sentido anti-horário, por questões de boa prática, você tem que deixar o motor desligar. O motor, no caso, parar de girar num sentido. Se você inverte as fases dele, você vai ter um problema. Ele fala que vai imediatamente desligar e desacelerar? Se for, então tá ótimo. Para mim é mais fácil. Então a gente vai adotar sendo assim. Show. Então, você facilitou mais ainda a minha vida, cara. Obrigado. Desse jeito facilita muito. Então, vamos fazer o oscilador basicão mesmo. Como não tem limitação, vou usar o set reset, beleza? Então, I1, nosso botão de liga. Vou colocar aqui minha variável auxiliar do tipo set. Vou colocar aqui meu I2
para desligar, do tipo reset. Beleza. A partir disso, então, vamos fazer o nosso... não, então, perfeito. Se ele não coloca nenhum tipo de restrição, aí a gente consegue trabalhar com muito mais facilidade. Que aí, por exemplo, agora, em vez da gente utilizar, por exemplo, o sistema de set reset, a gente pode usar... De set reset, a gente pode utilizar... Aliás, em vez de usar set reset, desculpa, em vez de ter que utilizar só um tipo de temporizador ou pensar em outros problemas, vamos na parte mais simples, então. Então aqui, olha, o M1, ele vai ligar para mim. Eu vou colocar um temporizador primeiro do tipo T-on, beleza? Tipo T-on. Então, meu temporizador do tipo T-on de 3 segundos. E esse M1 meu, ele vai acionar também o meu motor no sentido horário. E aí eu vou colocar aqui um T1 NF. Por quê? Esse M1 sempre está ativo, ele vai acionar o meu T1. O meu T1 acionado vai ficar 3 segundos ligados, vai contar pra gente aqui, olha, e vai desativar. Uma vez que ativou o nosso motor no sentido horário, e o meu temporizador chegar nos 3 segundos, T1 vai clicar aqui. E aí o que eu vou fazer? O meu T1 aqui, ele vai acionar um outro temporizador pra gente do tipo T1 também, vou colocar um outro T1 aqui, de 2 segundos, né? 2 segundos. Beleza. Então, temporizador de 2 segundos. Como nós estamos ainda mantendo ele ativo, eu quero então que esse meu T1 ative também o meu Q2, que é o meu motor no sentido anti-horário. E quando o meu T2 for ativo, ele resete tanto esse motor quanto o meu temporizador 1. Então aqui, NF. Beleza, eu acho que é isso. Então vamos testar? Vamos lá então. Ó, liguei o meu sistema, motor está ligado no sentido horário, chegou em 3 segundos, motor para o sentido anti-horário. Motor no sentido horário, motor no sentido anti-horário. Tranquilinho, não é? Bem de boa de fazer. Sem restrição as coisas vão muito mais fácil. Alguma dúvida com relação à questão? E aí? Show demais, então. Uma questãozinha assim é gostosa de cair na prova, porque é uma questão que não te dá restrição e você consegue só pensar em lógica. Pensando em lógica fica muito mais fácil você resolver a questão. O T02 ali é um T1 também, não é? Uhum. Beleza. Os dois que eu coloquei aqui são T-on, justamente por causa do set, tá? Como eu estou utilizando o set, ele é a minha maior prioridade aqui. Tanto é que você pode ver que uma vez que eu dou o reset e o reset aqui, o sistema inteiro desliga automaticamente e o set também. Se eu não estivesse com o set e o reset, a lógica mudaria um pouquinho, beleza? Quer que eu faça aqui, por exemplo, se ele coloca para vocês o bloqueio de usar o set reset? Que a gente pode ver de outra maneira também. O que vocês acham? Pode ser? Show. Então, vamos fazer sem a possibilidade de usar o set reset. A lógica aqui para baixo eu não vou alterar. Vou deixar ela aqui para baixo e a gente trabalha só aqui em cima. O que eu quero fazer, então, para a gente poder resolver esse problema sem utilizar um set reset? Eu vou utilizar a ideia do botão de liga e desliga. Só que eu vou utilizar de uma maneira um pouco diferente, beleza? Vou montar aqui a primeira lógica e eu vou explicar para vocês o porquê de eu utilizar essa lógica. E 2. E aí aqui eles ligam. Então aqui nós temos M1, não, I1, ativando o M2 e o I2 ativando o meu M2. Agora isso daqui para baixo, eu vou mover para baixo e vou colocar o intertravamento aqui. Então M1, vou colocar aqui um M3 e um M3 no final. Eu vou explicar já, beleza? Só estou colocando aqui as coisas para poder depois vir explicando que vai ficar mais simples para vocês visualizarem o que eu estou falando. M1, fecha aqui.
Aí o que que eu quero? Quando eu pressiono o M1, ele só vai acionar, no caso, quando o meu M3 aqui, para poder ligar, quando o M3 estiver desligado, quando o M3 estiver ligado, ele vai permitir, e aqui somente quando o M1 estiver desligado. Vamos conferir. É isso aqui. Ah, não, eu coloquei o bagulho errado aqui, é o M3. Agora faz sentido. Então, cliquei aqui, ligou, cliquei de novo, não desligou. Desliga e não liga. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um botão de liga e desliga, utilizando minhas bordas que eu tenho para mim poder trabalhar. E aí, agora aqui, olha, em vez de eu usar M1, eu vou usar o M3. Eu vou explicar já já qual que é a lógica que eu utilizei aqui. Então, vou deixar assim. Aqui em cima, eu comecei... Lembrem o seguinte, isso daqui, mais esse conjunto, é uma borda de subida mais um sistema de retenção. Só que é um sistema de borda de subida diferente que eu apliquei, beleza? Por quê? Pensem o seguinte, eu quero ligar e eu quero desligar com um botão diferente. E eu quero reter esse valor. Como eu não posso utilizar o set nem o reset, eu posso utilizar essa ideia da seguinte maneira. O meu I1, quando o meu M3, que é o que vai ficar retendo o meu valor, não estiver ativo, ele permite que essa linha aqui energize. Ou seja, é a mesma coisa de você ter uma borda de subida com o I1, M2 e M1, beleza? Uma borda de subida normal. Quando eu dou esse comando, ele vai energizar o I1, por exemplo, cliquei no I1 e o M3 está desligado. I1 vai energizar, ele vai verificar que o M3 não tá ligado, então vai permitir passagem de energia. O M2 não está ligado, vai permitir a passagem de energia. M1 vai acionar. M1 acionando, da borda de subida, ele vai energizar o M3. Com o M3 energizado, o que acontece? Ele abre esse contato e fecha esse contato. Ou seja, se eu quiser agora desligar o M3, eu só consigo desligar se eu clicar no meu I2. Então o que eu estou fazendo aqui é a mesma ideia de ligar e desligar com um único botão, mas com dois botões utilizando a mesma variável. Vocês entenderam a ideia que eu fiz aqui? Deu para pegar a ideia? Ficou meio confuso? E aí? Que aqui, olha, na hora que eu clicar no I1, ele vai ligar, vai reter. Você pode ver aqui, olha, que a lógica aqui embaixo não mudou. Você não entendeu? Tá, então eu vou voltar e vou explicar novamente para vocês. Vamos lá. Essa linha daqui, você entendeu? Só essa retenção? Beleza. Então vamos. E essa linha daqui, você entende? Você lembra que quando a gente fazia a nossa borda de subida, a gente fazia, por exemplo, I1, M2, fechado, né? Um contato fechado. E uma variável de saída qualquer aqui, sei lá, vou chamar de M1, por exemplo. E aí a gente fazia I1, M2. Certo? A gente faz isso daqui, que é uma borda de subida. Correto? O que acontece? Quando a gente faz essa borda de subida, a gente sabe o seguinte, que ele vai detectar minha borda de subida do meu I1. Você concorda comigo que se eu remover esse M2 dali e colocar ele aqui e fechar esse contato, colocar assim, não mudou nada? Continua funcionando do mesmo jeito? Beleza. Então, o que acontece? Se eu, por exemplo, agora vim aqui embaixo e colocar, por exemplo, o meu segundo contato e fechar isso daqui. Você não concorda comigo que o M2 ele vai abrir quando
o meu I1 for pressionado ou o meu I2 for pressionado. Beleza? Então, essa daqui, nós já cumprimos também essa tabela. Então, vamos vir para cá. Agora, olha só. Como a gente sabe que a retenção é essa daqui, eu vou copiar ela daqui de cima, eu vou jogar lá para baixo para eu poder explicar mais simples para você. A gente tem aqui, então, o M3. Você concorda comigo que do jeito que está aqui, se eu pressionar o meu I1, o meu M1 vai acionar e o meu M3 vai ficar ligado por causa da retenção? Beleza. Então, olha só. Eu consigo ligar e desligar o botão, no caso, o meu M3, com o meu I1. Mas, você concorda comigo que se eu falar assim, eu quero ligar e desligar com botões diferentes? Para isso, ou eu teria que colocar, por exemplo, o meu botão aqui, por exemplo, se eu colocar o meu I2 aqui, olha, I2 aqui, fechado, ele vai funcionar do mesmo jeito e eu posso remover ele daqui. Então nós vamos ter aqui, olha, vou fazer até desse jeito que vai ser até mais simples para vocês entenderem, porque aquela lógica lá pode confundir. Se eu faço uma borda de subida, mais isso daqui, eu tenho também isso daqui. Isso daqui só foi um sistema, vamos dizer assim, mais robusto que você pode utilizar, só que a lógica é a mesma dessa daqui, que é o quê? Eu consigo ligar com esse botão, no caso, eu consigo ligar a borda de subida, exatamente, justamente isso. E aí, quando esse sistema aqui estiver energizado, o meu M3, se porventura eu clicar no meu I2, é a mesma coisa de eu fazer esse sistema daqui de cima. Então, eu vou até substituir ali, que eu acho que vai ficar até mais simples para vocês entenderem. Eu quis fazer um pouco mais robusto, mas eu acho que desse jeito aqui é mais simples, principalmente para você poder rodar na prova. Então, por exemplo, cliquei no I1, a borda vai ligar. Se eu clicar no meu I1 de novo, ele vai desligar. Só que a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que só aconteça isso se o meu M3 estiver desligado. Você não concorda? Aliás, a gente só quer ligar com o I1 e desligar com o I2. A gente não quer, em hipótese alguma, que o meu I1 ligue e desligue. Então, o que eu vou fazer? Se eu sei que o meu M3 vai estar ativo depois que eu liguei com o I1, eu posso colocar aqui, olha, o meu M3, normalmente fechado. Por quê? Uma vez que eu coloque isso, eu estou dando a seguinte condição. Olha, borda de subida, você só vai funcionar quando eu, o M3, não estiver ligado. Para você poder me desligar, você precisa acionar o seu botão de desliga. Beleza? Então o que acontece? Desse jeito aqui, eu consigo ligar o M3 com o I1, mas se eu pressionar o I1 aqui, olha, ele não desliga. Para mim poder desligar, eu só posso fazer clicando no meu I2. E se eu clicar o I2, você pode ver que ele não vai ligar o nosso sistema. Beleza? O que eu tinha feito antes era literalmente a mesma coisa daqui. Só que ao invés de eu colocar a lógica do I2 aqui, eu coloquei a lógica do I2 na parte de cima. Sacou? Show demais. E aí a lógica aqui, vocês podem ver que não mudou. Aqui para baixo continua a mesma coisa. A única diferença é que em vez de a gente usar o set reset, a gente teve que utilizar um pouco mais de instruções. A gente usou 3 linhas a mais para solucionar a questão. E aqui embaixo funcionou do mesmo jeito. 100% então, entendidos? E aí, o que vocês têm mais pra gente? Temos mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Ô, Davi, Hum? tem como você explicar aquele de criar os temporizadores de novo? Porque ontem eu fiquei muito confuso com aquilo. Tá. Você fala do T-on, do TP. Do 4.44, né?
Tá. Porque, tipo assim, ontem você Uhum. falou que a letra B e C é a mesma coisa, e realmente pede a mesma coisa, só que ele fala para você olhar a figura ao lado, e a figura ao lado, ela muda o tempo de acionamento de cada um. Aí eu acho que muda o jeito que você vai fazer o temporizador. Hum. Não, é a mesma coisa, não? Não, porque se você olhar, Ah, tá, entendi. entendeu? Uhum. O ET deles aí é diferente. É verdade. Na letra C, ele passa pra gente. Deixa eu dar um zoom aqui. Na letra B, é o TP normal. Você dá um pulso pequeno, ele vai contar os 5 segundos para você, obrigatoriamente. Na letra C, ele pede para você fazer um TP que não é nenhum TP. Aliás, é um TP, só que o seu TP tem que ser de, no mínimo, o tamanho do pulso. O tamanho do, no caso, o tempo que você tem que ficar pressionando é o mesmo tempo utilizado pro, pro o mesmo tempo que você fica pressionando é o tempo necessário para ele poder decorrer, entendeu? Se Sim. você ficar pressionando mais, ele não vai continuar ativo, e se você ficar pressionando menos, ele vai desligar antes do tempo chegar no final. Tá. O da letra B é tranquilo de resolver, que a gente já resolveu bastante vezes. Mas você tem alguma dúvida que a gente pode refazer também? Ou você prefere a C? A gente pode fazer os dois também, não tem problema. Então, se puder fazer os dois, só para eu ver a diferença. Tá, beleza. Então, vamos fazer os dois então, que aí fica mais tranquilo para poder a gente resolver. Vamos lá então. Vou só dar uma limpada aqui nos símbolos, porque aí senão a gente confunde. Beleza. Então, vamos começar pela letra B. Na letra B, ele fala o seguinte: utilizando um T-on ou um T-off, ou ambos, cria um temporizador de pulso, cujo comportamento é mostrado na figura ao lado. O TP, né, o temporizador de pulso normal, que a gente está utilizando, a gente pode utilizar tanto um T-off quanto um T-on, não tem problema nenhum. O que a gente pode fazer para desenvolver ele então? Então, eu vou colocar aqui minha entrada, né, uma entrada qualquer, e eu vou associar uma variável para ele, um M1 qualquer. Vou começar aqui fazendo uma borda de subida para a gente. Uma borda de subida não. Não, uma borda de subida. Não uma borda de subida, sim. Uma borda de subida qualquer para a gente resolver as coisas. Então, quando eu der um pulso aqui, ele vai detectar essa borda. E aí, depois dessa borda, ele tem que acionar um temporizador para a gente. Então, aqui, o nosso M1, ele vai dar um pulso curto. Eu vou utilizar aqui um T-off, beleza? Vou estar utilizando um T-off para a gente, de 5 segundos, que é o que ele pediu ali. 5 segundos. Então, temos um T-off aqui. O T-off. Rapidinho. Pois não. Só aproveitar que você mostrou aí, qual que é a diferença nesse daí quando você usa o modo 3 ou 4? Tá. O 3, você pode ver que ele já vai ficar com o output ativo a partir do momento em que eu dei o pulso de entrada. Ou seja, vamos supor, eu cliquei e fiquei segurando o botão. Ele já vai energizar. Diferentemente, por exemplo, do número 4. O número 4 ele só vai começar a contar depois que a borda minha do pulso for acabado. Entendeu? Aí a gente pode ver o seguinte: no nosso sistema daqui, o TP ele está utilizando esse sisteminha daqui, na borda de subida também. Então vamos usar o número 3. É até bom que você tenha falado isso, porque eu percebi isso agora também. Que ele, se você olhar aqui, olha, a nossa borda de subida da entrada, né? Ela já inicializa a nossa contagem. Só que como eu também estou pegando um pulso, a diferença de tempo entre utilizar o 4 e o 3 para esse exemplo aqui, obviamente, não vai ser tão grande, então não temos tanto problema assim. Então aqui o meu T1, eu vou colocar ele para acionar uma saída aqui, só para a gente poder visualizar. Então vamos lá. Cliquei no 1, um pulso rápido, tá ativo, beleza. Aí ele fala o seguinte, se eu clicar e segurar,
ele tem que contar pra gente o tempo, e mesmo que eu continue segurando, ele tem que desligar. Beleza, funcionou direitinho. E agora, se eu clicar, soltar e clicar e soltar, opa, cliquei de novo, ele vai reiniciar o nosso pulso. Isso daqui não é uma coisa que deveria acontecer. Porque se eu quero que ele continue ativo, se eu der um segundo pulso, esse segundo pulso não pode desativar o meu temporizador atual. Ele teria que continuar contando aqui pra gente. Então você pode ver que toda vez que eu dou esse pulso, ele já começa a contar. O que, que a gente faz? T1 bloqueado aqui. Por quê? Uma vez que eu dei o pulso, eu não consigo dar o pulso de novo e resetar o meu contato. Tá vendo? Então, desse jeito aqui, o seu contato está funcionando. Aqui nós temos o nosso TP do tipo da letra B. Beleza? Entendeu o que eu fiz? Deu para pegar a ideia? Entendi, agora entendi. Beleza. Então, tranquilo. Vamos então partir para nossa letra C. Que a letra C ela é um pouquinho mais diferenciada, né? Vamos dizer assim. Então, vou apagar aqui. Resolvidos. Apagado. Vamos lá. Agora, ele fala o seguinte: utilizando um T-on e um T-off, ou ambos, criaram um temporizador de pulso cujo comportamento é igual ao da figura ao lado. Para poder mostrar, nós podemos ver aqui que, se eu pressionar um tempo menos do que 5 segundos, o meu contador não vai, o meu pulso não vai contabilizar os 5 segundos, vai ficar do tamanho, né, do meu pulso. Se eu clicar e segurar, ele tem que ficar ativo até os 5 segundos, mesmo que eu continue pressionando mais do que isso. Então, beleza. Opa, mudei as páginas. Aí. Então, ok. Aí. Então vamos lá. Aqui nesse sistema, nós vamos partir para resolver o nosso problema, né? Do seguinte modo: o meu I1, né, que é o nosso input, ele tem que energizar o nosso contador. Do tipo, eu vou utilizar aqui o T1 para facilitar um pouco a nossa vida. Aqui e T1. O meu T1 é o número 1, 5 segundos também. Ok. O que, que vai acontecer? O meu T1 vai começar a contar um tempo de 5 segundos. Se eu soltar ele, ele tem que parar de energizar minha saída aqui. E o meu T ele vai ficar normalmente fechado. Por quê? Vamos lá. Isso daqui já está pronto, tá? Olha só. Eu vou clicar no meu I1, energizei ele. Se eu soltar, você pode ver que o pulso, no caso o meu Q, que é a minha saída, ela vai ficar ligada do tempo que eu cliquei. Se eu soltar menos do que 5 segundos, ele vai desligar também. Agora, se eu clicar e ficar segurando e passar desses 5 segundos, olha o que acontece. Meu pulso aqui desligou, que é justamente o temporizador de pulso que a gente está querendo. Então, se eu soltar, ele fica desligado. Se eu clicar, ele fica. E aí nós temos o temporizador que foi solicitado na nossa letra C. Tranquilo? Tranquilo, entendi. Obrigado. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiver, eu vou só pegar uma água aqui rapidão. Vamos pensando aí na dúvida que eu pego uma água.
Voltei. E aí? Como estamos para a prova? Estamos tranquilos? Estamos preocupados? E aí? Hum, Ô, Davi, hum, eu tenho uma dúvida na teoria. Você uhum. poderia explicar o CTU e o CTD de contadores? Tá. Então vamos. Eu vou pegar até o pente aqui, que fica até mais simples. CTD e CTU. Então, vamos lá. Vem do próprio nome, na verdade. CTU e o CTD. É do nome em inglês. Counter Up e Counter Down. CTD. Por que CTU e CTD? O que acontece? Associa o seguinte: U e D. Lembra dessas duas últimas letrinhas. O U, ele significa up, que é soma para cima, up, que vai indicar para a gente soma, cima e coisas desse gênero. O D, ele sinaliza para a gente down, que vai indicar para a gente subtração, para baixo e sucessivamente. Então, se você ver o CTU, ele está somando para você mais um. Já o CTD, ele está somando menos um. Então, por exemplo, eu vou usar o CTU. Eu quero que ele chegue no valor de 10. Você vai colocar 10. O que ele vai fazer para você? Ele vai começar a contar do zero, vai somar mais um, e a sua saída sempre vai ser o valor anterior mais um. Então, ele vai ficar só somando para você mais um infinitamente. Já o CTD, ele é diferente. Ele vai começar, por exemplo, do valor que você pré-setou. Se você setou 10 embaixo, por exemplo, ele vai começar a fazer o quê? Menos um, menos um, menos um, menos um, menos um, até ele chegar no zero. Entendeu? Então, o que acontece? Enquanto você vai somar um ao valor dele atual, o outro ele vai subtrair um do valor que você setou para ele chegar. E quando ele chegar em zero, ele vai dar um pulso para você. Entendeu? Entendi. Essa é a única diferença entre eles. Da prova que você trouxe, tem mais alguma questão que vale a pena fazer? Cara, é porque dessa prova aí que me mandaram, tecnicamente são todas as questões da lista que a gente já resolveu. Então, tipo assim, o que não tinha resolvido, que era essa 3 a gente resolveu hoje. E essa 5 que eu tava na dúvida se a gente tinha feito ou não, a gente já resolveu também. Então, a 6 a gente resolveu ontem. Eu acho que, tipo assim, você vai ter que estudar todas elas, eu acho uma boa. Só que a gente já resolveu todas elas, entendeu? Então é bem tranquilinho de resolver. Entendi.
Essa questão da garrafa parece que caiu em mais de uma prova, né? Ah, sempre cai, cara. Principalmente no laboratório, tá? O laboratório, ele cobra essa questão direto. Mas, tipo assim, ela é uma questão de boa. Ele só, nessa questão aí, acrescentou essa parte do enchimento das 1.000 garrafas para você poder ter que utilizar os contadores, entendeu? Mas em ambos os casos é uma solução tecnicamente rápida de fazer, entendeu? Acho que Ficou só nós dois aqui. a galera já não tem mais dúvida, não. Então, vou até Tipo, finalizar a gravação. pode ser então. Parar de gravar aqui. Aqui,